Bom, vamos lá. Bom dia a todas as pessoas, sejam muito bem-vindos a essa oficina que a gente denominou Explorando Mapas Culturais, Oportunidades e Operação do Software. É uma grande satisfação poder iniciar essa atividade, que representa um importante passo dentro do nosso projeto, que se chama Qualificação do Ecossistema de Soluções Digitais para a Cultura, que está em reta final, e é uma ação em parceria com o Ministério da Cultura, aqui com a Universidade Federal do Paraná. Eu sou Débora Rebelo Lima, sou coordenadora desse projeto aqui para a UFPR, e tive a missão de estar aqui contribuindo para esse esforço bastante importante. Esse projeto, só um pouco para contextualizar, ele é uma ação em diálogo com outro projeto aqui da UFPR, chamado Laboratório de Cultura Digital. Ele é coordenado pela professora Tarcisa Bega, que também vai falar conosco aqui rapidinho, só fazer um cumprimento, afinal de contas, estamos aqui recebendo vocês com muita alegria na nossa casa, na Universidade Federal do Paraná, ainda que de forma online. É importante a gente reforçar que esses dois projetos, eles são, a gente pode dizer que são a contribuição da Federal do Paraná para o aprimoramento das políticas públicas no campo da cultura, mas especialmente na chave da cultura digital e no desenvolvimento de novas abordagens. Eu agradeço enormemente a parceria com a professora Tarcisa, que vai falar em seguida, e em nome dela eu agradeço a nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que possibilitou a realização desses projetos e desse curso, permitindo a certificação de todos os servidores envolvidos, etc. Eu também reforço e agradeço a confiança e a construção coletiva da Subsecretaria de Gestão Estratégica do Ministério da Cultura, que aqui está representada pela Andy, que vai falar também logo em seguida, também só dar um cumprimento e falar da nossa felicidade de estar aqui com vocês. Como coordenadora desse projeto, é fundamental a gente reforçar que a presença de todos vocês aqui, servidores, integrantes dos estados, ilustram um papel fundamental da implementação das políticas culturais, especificamente a PNAB, nos territórios, né? Então, nós agradecemos o esforço coletivo e conjunto para que a gente pudesse operacionalizar essas 4 instalações, e a gente acredita que, como uma missão do nosso projeto, isso é um primeiro passo para que essa solução digital, o Mapas Culturais, possa ser utilizado com toda a potência nos territórios de vocês, em diálogo com toda essa rede e com todo esse ecossistema. Essa oficina ela foi pensada para ser esse espaço de aprendizado técnico sobre o Mapas Culturais. Ele tem um escopo de ação, a gente está dividido em 2 turnos de 2 horas cada, e tem esse enfoque de fortalecer as redes para que a gente possa aprimorar o uso dessa tecnologia livre e aberta, e reconhecê-la como um pilar ainda mais estratégico na gestão da cultura do país. Só para reforçar e também reforçar meu agradecimento, essa oficina ela vai ser conduzida por 2 dos integrantes do nosso projeto, o Vitor Ferreira e o Lucas Pirola. O Lucas foi líder técnico, inclusive, do nosso projeto, e ele capitaneou a instalação do software em todos os estados, então alguns de vocês já podem, inclusive, ter tido contato direto com ambos. São super especialistas e ainda têm uma contribuição primorosa para esse projeto e para o amplo ecossistema em que o mapa está inserido. Eu espero que esse encontro seja extremamente produtivo, inspirador, que gere frutos para a atuação de cada um de vocês, e a gente conta com a participação na oficina, enfim. Esse conteúdo aqui ele também vai ser gravado e a gente vai poder disponibilizar para um acesso assíncrono, se assim for conveniente.
só um pouco para deixar mais evidente, né? A gente vai certificar quem participar sincronamente aqui dessa ação, tá? Como uma ação de extensão, que potencialmente isso pode servir também para as ações dentro dos estados de vocês. É isso, passo então agora para a professora Tarcisa, um bom dia. Oi, gente, bom dia. Vocês não me veem pelo meu nome, mas por uma sigla do tempo que eu fui chefe de departamento aqui na universidade, e eu não consigo tirar essa denominação institucional. Mas bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Quero aqui dizer da minha alegria de ver o projeto que nós chamamos carinhosamente de Mapas Culturais aqui na universidade. Ele tem um apelido, porque ele tem um nome muito comprido, né? Que trabalhamos juntos, ver que esse projeto está chegando na sua reta final, com um desafio muito grande de atualização, né? De tecnologia, de buscar solução digital. E só para rememorar, os nossos dois projetos nasceram juntos na universidade no mês de dezembro de 2023. Então, nós começamos em período de férias escolares, então vocês podem imaginar as dificuldades iniciais, mas estamos agora, o Mapas no seu final, na sua reta final, e o Lab na metade. Metade não, entramos na segunda parte do projeto, nós vamos até o final do ano. O que esses dois projetos têm em comum? Além de uma fonte de financiamento, que é o MINC, além de ser um termo de execução descentralizada na universidade, ele, na verdade, são dois projetos em que a sétima meta do projeto do laboratório, ela opera a partir das soluções digitais que o Mapas está produzindo. Então, nós temos uma irmandade, né, em que nós desenvolvemos uma série de discussões, uma série de atividades, trabalhando em três grandes eixos, né, um eixo de linguagem simples, de acessibilidade, né, de linguagem simples, comunicação simples, um eixo de letramento digital, não no sentido de aprender a usar software, mas de uma discussão técnico-política sobre a questão da soberania digital e do letramento digital soberano, e trabalhamos também com desenho de políticas públicas voltada à área de cultura. No nosso caso, nós estamos vinculados à Secretaria de Comitês de Cultura, e isso faz com que o nosso público prioritário seja os comitês de cultura. Então, a gente está trabalhando para a formação da rede de comitês de cultura apoiado em software livre, os agentes territoriais de cultura, que são mais de 600 agentes distribuídos no território nacional, que é um projeto que é desenvolvido, o TED é desenvolvido pelos institutos federais, e os gestores públicos e produtores culturais. Então, nossa abrangência como laboratório é de fazer protótipo, testar metodologia e repassar metodologias para o MINC para que ele possa consolidar o Sistema Nacional de Cultura, principalmente a Política Nacional dos Comitês de Cultura. Então, na verdade, essa política tem como escopo a PNAB, né? A sua base de financiamento é a PNAB, que os gestores públicos, né, os estados e os municípios estão nesse momento, né, no preenchimento, na preparação dos editais. Vocês devem estar acompanhando toda a discussão que a PNAB tem trazido, é uma política nova, com uma operacionalização muito complexa, e nosso papel como projeto é desenvolver metodologias, testar modelos, testar principalmente aquilo que eu digo que nos liga muito ao Mapas, é testar uma forma de coleta de informação para poder subsidiar o Ministério no seu fazer diário da política de cultura. Então, o laboratório tem um baita desafio, um desafio que nós compartilhamos com o projeto que a professora Débora vai trabalhar aí com vocês. E o que nós queremos? Nós queremos, no fundo, é uma coisa, eu vou dizer, simples, mas muito complexa. Nós queremos aqui contribuir para que a gente consiga formular um sistema nacional de cultura que seja tripartite,
que tenha uma participação muito grande dos produtores culturais e que consiga fazer com que o dinheiro da cultura chegue lá na ponta, chegue naquela pessoa que é o fazedor da cultura lá na comunidade. Para isso, nós temos que passar por dentro das estruturas dos estados e dos municípios. Então, um pouco essa nossa função, e por isso, quando a gente diz que nós somos projetos irmãos, eu diria mais do que irmão, a gente é um projeto irmão siamês, né? A gente tem pedaços nossos que são únicos, distribuídos em dois. Então, Débora, quero aqui dar as boas-vindas a todos e todas que estão aqui. É, te dar parabéns por estar no final, na reta final desse projeto, e espero que o Mapas Culturais realmente seja um sistema que seja operacional, que seja democrático, que seja, eu diria, quase que intuitivo para aquele que vai operar lá na ponta. Então, desejo um bom trabalho para todos e vou acompanhar aqui, meio em off, né, o trabalho de vocês. Então, bom trabalho a todos. Obrigada, professora Tarcisa. Eu vou passar, então, agora para a Andy Borém, que aqui representa a Subsecretaria de Gestão Estratégica. Você está aqui, Andy? Estou aqui. Apareceu agora aí o vídeo? Acho que vai. Agora sim. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Bom dia. Me ouvem bem, né? Beleza. Bom dia, pessoal. Bom dia, Débora, Tarcisa. Agradecer aí a vocês, né, por essa parceria e pelas palavras, né? Muito do que eu ia falar, vocês falaram, então demonstra como está afinado, né? O MINC e a UFPR. Bom, gente, meu nome é Andy, eu estou aqui representando a Subsecretaria de Gestão Estratégica do MINC, que é a SGE, que está muito próxima, né, desse projeto, desse TED, que é Termo de Execução Descentralizada, que é justamente o documento aí que formaliza essa parceria entre a UFPR e o MINC. Então, estou aqui representando a SGE para dar início a esse treinamento e estou muito feliz, quero dizer rapidinho, embora, né, o meu tempo seja curto para falar, mas quero dizer da minha alegria pessoal em estar aqui, né, porque eu sou um entusiasta das políticas públicas de cultura e também desse projeto dos mapas culturais, porque eu acredito realmente que ele tem um potencial incrível de ser utilizado, de ser compartilhado, de ter seus dados utilizados para fortalecer, né, as políticas públicas de cultura. Então, eu estou alegre, né? Estou feliz por estar representando aqui a SGE. Bom, esse projeto com a UFPR, ele teve várias etapas, né? Está encaminhando para o final agora, e essa aqui é uma das etapas desse projeto. Antes disso, teve vários aprimoramentos do sistema Mapas, então a primeira coisa que eu queria dizer era isso, né? Esse Mapas que vocês vão talvez conhecer agora, ou se já conhecem, vão se aprofundar, ele não é o mesmo Mapas de 5, 10 anos atrás. Ele é o Mapas reformulado, atualizado, modernizado, fruto dessa parceria aí. E ele é um projeto, desde o início, né, em software livre. Então, isso também é muito importante da gente sublinhar, porque foi uma decisão, né, muito consciente em continuar utilizando um software, uma plataforma construída com software livre. E também, essas melhorias todas que foram implementadas, elas foram construídas em parceria também com os estados. Então, cada um de vocês que está aqui, né, desses estados que estão aqui participando, saibam, né, certamente sabem que isso é uma construção coletiva e que cada um desses 4 estados também participou dessa construção que está resultando no Mapas e resultando nessa implementação hoje, que está sendo feita aí nesses 4 estados. Então, quero agradecer a participação do Acre, do Maranhão, Roraima, Tocantins, e agradecer também a parceria aí, né, em nome de Débora e Tarcisa, por esse TED. Esse treinamento de hoje ele vai ser ministrado, né? A Débora já falou, pelo Lucas e pelo Vitor Ferreira. O Vitor, eu conheço mais, né? Porque participou de outros treinamentos aqui. Então, dizer que ele é uma pessoa aí que pode tirar várias dúvidas de vocês. Então, sugerir também que aproveitem esse momento para tirar dúvidas com ele, para ficarem bem atentos aí ao que ele vai demonstrar aí na tela, porque realmente é um grande conhecedor dessa plataforma. E acredito que o Lucas também, né? E, por fim, gente, agradecer a parceria com a FPR, reafirmar a parceria do MINC com os estados, né? Vocês estão representando aí os 4 estados. Acredito que tem aqui gestores e também o pessoal da TI. Então, reafirmar essa parceria do MINC com os estados para o fortalecimento mesmo da gestão das políticas públicas de cultura. A Tarcísio e a Débora falaram isso, né? O grande objetivo final desse projeto é, sobretudo, fortalecer as políticas públicas de cultura, facilitar a sua execução, democratizar, então, reafirmando aí esse compromisso de estar juntos na construção.
Bom, bom treinamento. Eu espero que o pessoal saia daqui entusiasta do Mapas Culturais também, como a gente é aqui, viu? Um abraço, Débora. Obrigada. Bom treinamento. Muito obrigada, Andy. É isso, contágio pelo contato, como a gente diz, né? A gente espera que vocês saiam daqui tão apaixonados por essa plataforma e essa linguagem como nós somos, como Vitor e Lucas, como desenvolvedores, já são há muito mais tempo, e eu particularmente fui contagiada ao longo do processo. Então, agora eu vou passar diretamente a palavra para o Vitor Ferreira e para o Lucas, para eles conduzirem diretamente. Eleison, você quer falar? Bom dia. Na sala. Me perdoa, eu não consegui te ouvir muito bem. Você pode repetir? Tem um pessoal que está aguardando a aprovação aí para entrar na reunião. Toda vez que dá um apitinho aqui de entrada no lobby, a gente está liberando aos pouquinhos, tá? E aí, se alguém, por algum motivo, não conseguir entrar, e aí eu peço que vocês avisem sempre no chat, podem também avisar pelo microfone, a gente está monitorando, tá bem? Agradeço o aviso. Então, vou passar para o Vitor Ferreira e para o Lucas, por favor. Eu não consegui, foi abrir o chat aqui, Débora. Olha, aí a gente pode dizer que é o drama de um software proprietário com usos em software livre, né? Eu peço desculpas se a gente não conseguir acessar o chat. Todo mundo foi incluído, né, na reunião, mas às vezes o Teams, nosso digníssimo Teams, dá uns bugzinhos, eu imagino que vocês saibam. Se tiver algum problema para vocês acessarem o chat da reunião, eu peço que vocês toquem pelo diálogo com o microfone mesmo, à medida do possível, pode ser? Vitor, você pode assumir? Vitor e Lucas? Bom dia, pessoal. Agradecer a Débora, o FPR aqui, pessoal do Ministério da Cultura, por essa oportunidade, né? A gente está chegando em mais 4 estados com essa plataforma que até costumo dizer que hoje é a que melhor atende a gente, né? Na parte de fomento, na parte de divulgação, tanto de eventos, toda a parte cultural mesmo. Eu sou o Victor, estou como analista de negócios no projeto da UFPR. Já trabalho com cultura e mapas culturais há 4 anos, inicialmente no estado de Goiás. Na Paulo Gustavo, rodei alguns municípios clientes e na PNAB também. Então, assim, já tenho 4 anos focado nessa plataforma. Então, e durante o processo, se quiserem tirando dúvidas também, a gente consegue. Aí vamos levantando a mão e a gente vai respondendo. Se o Lucas quiser se apresentar. Bom dia, gente. Eu sou o Lucas Pirola, estou um pouco rouco aqui. Queria também agradecer o espaço, a oportunidade aqui de apresentar o Mapas para vocês com um pouco mais de detalhamento e profundidade. E ao longo da nossa manhã e tarde aí, a gente vai se falando mais e se conhecendo melhor. Pode seguir, Vitor. Então, já aqui já fazer um panorama, ou plataforma Mapas Culturais, né, como o pessoal já disse, hoje é um software livre, sempre foi um software livre e hoje a gente conta com mais colaborações ainda. O próprio Ministério agora, nesse investimento do TED, trouxe várias melhorias, trouxe atualização, vários estados que estavam na versão antiga já migraram para a versão nova e teve vários investimentos. Então, assim, como é um software livre, então todo mundo pode vir e colaborar. E a personalização da Paulo Gustavo e da PNAB
foi muito boa, que aí, com 5% vários estados conseguiram investir na plataforma, conseguiram melhorar a plataforma e está sempre com novidade. Então a gente vai ver coisas aqui que não tinha antes, que o Ministério colocou, o redesign que o Pará pagou, a parte de cotas voltadas a Paulo Gustavo e a PNAB, que Pernambuco implementou. Então, assim, a gente tem várias colaborações e como comunidade também estamos abertos a conversar, a ajudar a desenhar, a ajudar a pensar soluções para o sistema. Então, aqui a gente está no mapa do Ministério, essa é a página inicial, e eu vou passar por algumas entidades aqui para detalhar cada uma. Então, assim, a parte de agentes. Aqui a gente tem a lista de agentes, que são pessoas, agentes culturais. Então, ou seja, o foco inicial do mapa foi mapeamento de agente, eventos, espaços e projetos. E depois, com a pandemia, veio muito forte a parte de editais, que é a parte de oportunidades, foi uma parte muito aprimorada desde a pandemia, com soluções novas, atendendo o marco regulatório, a política de cotas, a tudo que os editais do Ministério precisam. Então, a gente tem agente individual e agente coletivo. Agente individual seria uma pessoa física responsável pelo cadastro na plataforma, e o agente coletivo é uma empresa jurídica ou um coletivo, com ou sem CNPJ também. E alguns editais contemplam um coletivo. A parte de eventos, mapeamento de eventos culturais, a gente consegue ter uma listagem de eventos, que todo mundo é colaborativo, todo o agente entra e cadastra. A gente tem a parte de espaços culturais também, para mapeamento. A gente consegue até. Aqui a gente tem a parte de filtros, e aqui a gente tem a parte do mapa, ou seja, a gente consegue fazer a visualização de onde estão os espaços. Da mesma forma que a gente consegue fazer mapeamento de agente, eventos e projetos. A gente tem essa visualização aqui de espaços. E projetos, um projeto contemplado, o proponente vem, cadastra ele aqui com todos os detalhes, foto de perfil, foto de capa, uma descrição, informações sobre o projeto, redes sociais. Então, essa parte aqui eu já vou passando mais rápido, porque acho que nosso foco hoje maior vai ser a parte de fomento, né? Que é a parte de cadastrar um edital, fazer o formulário, fazer a parte de avaliação. Lucas, se você quiser dar uma pincelada nessa parte. Sobre a avaliação só um segundo, o Victor. Se você puder continuar aí e retomar essa parte depois, melhor para mim. Tá, fechou então. Então, aqui, inicialmente, quando um agente, então, assim, na plataforma Mapas, todo mundo é agente e dentro de cada oportunidade, de cada projeto, cada etapa, eu posso ser um gestor, eu posso ser um avaliador. Então, e lá na frente que a gente vai diferenciar isso. Então, basicamente, hoje, a pessoa chega sem acesso, sem conta, clica em entrar aqui do lado direito, aí coloca o e-mail ou CPF para poder fazer o cadastro. Aí, nesse caso aqui, eu já tinha conta, ele já pediu minha senha. Pronto, já estou logado na plataforma. A parte de criação de conta eu posso mostrar depois em outra instalação, que a gente consegue visualizar. Eu vou entrar aqui na minha conta, painel de controle.
Então, sempre que aqui está a parte gerencial da plataforma. Então, aqui a gente tem um resuminho de quantos agentes cadastrados tem, oportunidades, eventos, espaços e projetos. Do lado esquerdo aqui também é a mesma coisa. Então, tem as minhas oportunidades que eu criei, inscrições, avaliações, validações, os agentes, espaços, eventos e projetos. E aqui as configurações da minha conta. E aqui sempre abaixo um resumo de inscrições que eu participei ou entidades que eu editei. Aí, vindo aqui para a parte de oportunidades, que podem ser, sim, uma oportunidade no mapa, ela é bem ampla. Ela pode ser desde uma consulta pública, uma pesquisa, um censo, até chegar a ser um edital, por exemplo, da PNAB. Então, eu vou dar um foco maior na PNAB hoje, que acho que o edital já está todo mundo rodando e o próximo que todo mundo vai rodar. Então, aqui a gente tem lista de editais, que a pessoa entra em oportunidades. Aqui do lado direito tem filtros. Eu quero só oportunidades abertas, que eu posso me inscrever. Posso filtrar por aqui, encerradas, as futuras, com selo. Então, acho que o nosso foco hoje vai ser, nessa parte da manhã, vai ser construir uma oportunidade. Então, aqui, logado na plataforma, eu tenho o botão criar oportunidade. Aqui, criar uma oportunidade. Fazer informações básicas e de forma rápida. Então, primeira coisa, selecionar o tipo de A conversa oportunidade. continua indisponível. Oi? Então, aqui, escolher o tipo da oportunidade. Então, vocês vão ver que a gente tem uma lista muito ampla de tipos de oportunidade. Então, acho que o nosso foco vai ser PNAB, então vai ser um edital. Qual o título? A gente vai e coloca o título. Então, deixa eu lá. Então, a gente colocando o título aqui, a gente agora vai cadastrar as áreas de interesse desse edital. Então, a gente tem uma lista muito ampla aqui e eu posso ir marcando um ou mais itens. Então, de acordo com o edital, eu posso ir marcando aqui, porque depois a pessoa consegue fazer filtro pelas áreas de interesse. Então, assim, eu quero editais que seja com tempo de música. Então, a pessoa consegue. E aqui abaixo, a gente tem vincular a oportunidade a uma entidade. Essa parte aqui é importante, que eu posso vincular uma oportunidade tanto a um projeto, quanto a um evento, a um espaço ou a um agente. Então, por exemplo, eu vou ter, aqui em Goiás, na Paulo Gustavo, eu tive 20 editais da Paulo Gustavo. Então, eu fui lá, criei um projeto que era Paulo Gustavo e vinculei todas as oportunidades a esse projeto. Ou seja, quando eu ia divulgar a Paulo Gustavo, eu divulgava o link do projeto. A pessoa entrava lá, ela via a lista de editais. Eu quero fazer uma seleção de cantores para um evento. Eu posso criar uma oportunidade e vincular ela a um evento. Da mesma forma, eu quero fazer a agenda de um espaço. Vincular um espaço ou a um agente. Pode falar, Guilherme. Victor, então assim, o projeto, na verdade, ele é acima dos editais. Eu posso ter vários editais dentro de um mesmo projeto, ou cada vez que eu for cadastrar um edital, eu preciso passar por essa parte de criar oportunidade. Isso. Então, assim, acho que a melhor forma que eu consegui organizar dentro da plataforma hoje é criando um projeto, por exemplo, PNAB 2025 Tocantins. Aí, dentro dela, eu vinculo todas as oportunidades. Ou seja, cada edital vai ser uma oportunidade. Na Paulo Gustavo, aqui tivemos 20 editais. Então, foram 20 oportunidades. Até porque ela... Paulo Gustavo, né? Oi? Dentro de um mesmo projeto que era a Paulo Gustavo. Isso. É isso.
Então, Beleza. hoje, os municípios clientes que eu tenho aqui, que eu rodo, o município tem 4 editais. Eu tenho uma instalação que roda vários municípios. Então, eu vou lá, crio um projeto para aquele município, vinculo todos os editais daquele projeto. Então, quando eu for divulgar, eu consigo ter uma lista de editais dentro do projeto. Não preciso ficar divulgando vários links. Então, esse aqui, por exemplo. Aqui, ó, eu tenho um projeto, que era a Lei Paulo Gustavo do município de Goiânia, e aqui eu tenho a lista de editais vinculados. Ou seja, eu divulgo só o link do projeto. Entendi, obrigado. Então, eu vou finalizar essa parte aqui, vou vincular a um agente mesmo, só para a gente avançar aqui. Aí, foi criada a oportunidade, eu posso ver a oportunidade, completar as informações depois, ou já posso completar as informações agora. Então, pronto, entrei aqui, está o título da oportunidade. A gente tem essas 4 abas aqui que eu vou passando uma a uma. Então, a primeira aba aqui de informações é onde está toda a parte de informação básica desse edital. E aqui está falando, ó, está em rascunho, preciso publicar para ficar visível publicamente. Só que para isso eu preciso preencher algumas informações obrigatórias. Aí, informações obrigatórias. Primeira pergunta aqui, ele pergunta se é um edital de fluxo contínuo. Essa novidade, eu acho que ainda não vai estar no mapa de vocês, porque ainda não foi lançado a implementação do Cultura Viva para a comunidade. Então, está rodando em testes ainda no ambiente do Ministério da Cultura. E esse edital de fluxo contínuo, a gente consegue rodar um edital que as fases, tipo assim, cada inscrição, ela anda de forma independente. Ou seja, eu tenho, igual aqui em Goiás, a gente tem a Lei Goiás, que é um edital de isenção de ICMS. Eu posso deixar ele aberto o ano inteiro. A pessoa se inscreveu, eu tenho X dias para avaliar ela. Eu avaliando ela, levo ela para habilitação, eu vou levando ela. Então, assim, enquanto tem uma inscrição lá em habilitação, tem gente se inscrevendo, tem outra inscrição em avaliação, tem outras em habilitação. Então, ele não anda todo o trâmite junto. Inscrição para depois ir para avaliação, todas as inscrições. Ele anda de forma independente. O data de inscrição, data de início das inscrições. Então, eu posso selecionar aqui uma data, um horário. Eu costumo colocar 0 horas para abrir meia-noite. E a data final. E 23h59. Ou seja, programando isso aqui, o edital abre e fecha as inscrições automaticamente. Publicação final do resultado. Ou seja, o sistema consegue aplicar o resultado sozinho e deu aquele horário determinado, ele publica a lista, o resultado final, que seria depois, tipo assim, depois da parte de pagamento, né? Após a assinatura do termo de execução. Aqui mais abaixo, a gente pode cadastrar uma imagem de capa. Depois eu posso passar as medidas para vocês, para vocês deixarem guardado aí para poder passar para a parte de comunicação. E a imagem de perfil. Ou seja, posso mostrar um aqui já cadastrado. Aqui, ó. Esse aqui é um edital do Ministério da Cultura, que abriu essa semana. Então tá a foto de perfil aqui e a foto de capa. O nome da oportunidade a gente já cadastrou, o tipo também. Então aqui eu posso ter uma descrição curta, que é essa que vai aparecer logo aqui em cima.
e posso ter uma descrição longa, que é essa que vai aparecer aqui embaixo. É esse campo aqui. Posso adicionar arquivos. Aqui do lado direito está o regulamento, que é o principal. Seria, por exemplo, eu vou adicionar meu edital do APNAB. Eu adiciono aqui em regulamento e agora quero adicionar os anexos. Anexo 1, 2, 3. Eu adiciono aqui. Ele aceita tanto o arquivo Word quanto o PDF. Ele é mais amplo. Links. Posso colocar links externos à plataforma. Galeria de vídeo e galeria de fotos. Essa parte aqui, esses 4 itens, eles se repetem tanto em agente quanto eventos, espaços e projetos. Então, eu tenho um espaço que é um teatro e quero colocar o mapa de palco lá. Posso vir colocar um PDF aqui como arquivo. Pessoa que vai utilizar do espaço já entra lá, já baixa. É um evento, eu quero colocar um link para venda de ingresso. Eu adiciono um link. É um teatro ou um espaço cultural e eu quero colocar fotos e vídeos daquele espaço. Eu consigo. E na parte de agentes, a gente tem alguns agentes que usam basicamente como portfólio. Então, se a pessoa entra, preenche certinho, vira o portfólio dela online, é linkado no Google. Então, eu sempre mostro esse exemplo aqui. Então, aqui, esse proponente cadastrou foto de capa, as redes sociais dele, um resumo da atuação dele. Então, aqui eu tenho o telefone, tem e-mail, tem a localização da pessoa. Aqui do lado direito, as áreas de atuação, a descrição detalhada, galeria de vídeos, galeria de fotos. Então, aqui está basicamente todo o portfólio do agente. Então, aí voltando aqui, a gente tem as áreas de interesse que a gente cadastrou lá atrás, a entidade que está vinculada, o regulamento, que é o arquivo principal, o administrado por. Essa parte que também é muito importante na gestão de editais. Por quê? Às vezes um departamento da Secult vai lançar um edital, só que são várias pessoas que vão ajudar a fazer a gestão desse edital dentro da plataforma. Então, eu posso criar e posso adicionar outras pessoas da minha equipe para poder ajudar a administrar essa oportunidade. Mesma coisa a gente relacionados. Posso cadastrar redes sociais e tags. E aqui publicado por. Então aqui eu publiquei com o meu perfil. Mas eu faço parte de um departamento e quero que fique aparecendo ele lá. Então eu me coloco como administrador aqui da oportunidade, venho aqui e altero a propriedade. Então eu posso, igual, por exemplo, aqui, eu já tenho aqui, ó, Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do MINC. Então, o pessoal que trabalha lá cadastra a oportunidade e cede a oportunidade para esse agente. Que aí o proponente que vai entrar vai ver quem que lançou esse edital. Ou mesmo da secretaria. Aqui em Goiás a gente tem o perfil da Secretaria de Cultura, que a gente vincula ele, então todo mundo vê que é um edital da Secretaria de Cultura. Ou seja, consegue diferenciar de um edital de um município, por exemplo. Porque, então, vários estados que têm instalação própria do mapa incentivam e ajudam os municípios pequenos ou até maiores a utilizar o mapa. É o caso do Espírito Santo. Praticamente todos os municípios do Espírito Santo utilizam o mapa do estado para poder lançar seus editais. Ou seja, isso fortalece também o mapa do estado. Tem mais agentes cadastrados, tem mais eventos cadastrados, então tem mais peso o mapa do estado para eles. Então, com as informações obrigatórias cadastradas, eu posso salvar e publicar minha oportunidade. Pronto. Alguma dúvida até aqui? Então, vamos prosseguir. Agora a parte de configuração de fases.
Então, aqui, na parte de configuração de fase, tá o coração mesmo do edital, né? Que é período de inscrição, avaliação, habilitação e todas as fases que compõem um edital. E eu costumo dizer que a plataforma Mapas é um sistema muito genérico. Então, a gente consegue rodar dentro de uma oportunidade, desde uma consulta pública simples, que são algumas perguntas, desde algum mapeamento, até editais. E, e cada oportunidade a gente pode ter em ordens diferentes. Então, antes que a gente tinha inscrição, habilitação e avaliação de mérito, o mapa atendia. Agora que é inscrição, avaliação de mérito e habilitação, o mapa também atende. Então, quem vai definir a ordem das fases é o gestor que tá cadastrando a oportunidade. Então, por exemplo, eu tive um município aqui que já na fase de inscrição pediu o documento de habilitação para não precisar pedir de novo depois. Então é de uma forma muito genérica e vai ficar sempre na mão do gestor a melhor forma de conduzir, tanto a ordem quanto as informações que ele pede. Então, aqui, a fase de inscrição ela já vem cadastrada e ela é de um tipo de coleta de dados. Ou seja, é onde eu vou coletar dados do proponente. Então, a qualquer momento da fase do edital, eu posso pedir uma coleta de dados. Ou seja, eu vou pedir informações ao proponente. Então, a fase período de inscrição é uma coleta de dados. Então, aqui eu tenho a data de início e data final, que ela vai ficar aberta, e aqui eu posso expandir ela. Já veio preenchida a data de início e data final de inscrições. E eu tenho aqui agora uma série de informações que são muito importantes e eu vou passar detalhando cada uma delas, que já vai ajudar. Então, aqui a gente tem total de vagas, valor total, limite de inscrições e limitar inscrições por agente. Esses dois primeiros itens, eles estão voltados à parte de cotas. Ou seja, lá atrás, quando teve a PNAB, com o marco regulatório, que teve a parte de cotas, o Pernambuco implementou essa parte de cotas para poder fazer a distribuição de cotas automaticamente. Para a gente não ficar madrugada batendo planilha de Excel, correndo o risco de ter algum erro na divisão de cotas. Então, aqui eu posso vir e preencher, esse edital aqui vão ser 10 vagas e um valor total dele, 100 mil. Limite de inscrições, eu posso limitar a quantidade de inscrições nessa oportunidade. E limite de inscritos por agente, eu posso falar, cada pessoa só pode se inscrever uma vez. Eu venho cá e coloco um. Cada pessoa pode se inscrever duas, cada agente pode se inscrever 2 vezes. Então, aqui. Então, por exemplo, se eu posso ter só uma inscrição de pessoa física ou uma pessoa jurídica, eu limito a uma inscrição por agente. Então, quando a pessoa for se cadastrar, ela escolhe o agente dela e se inscreve. A parte de categorias do edital, essa parte já é bem antiga. Eu não costumo mais utilizar ela, porque agora a gente tem essa parte nova aqui, que é a configuração de faixas e linhas, que já contempla a parte de separação por cotas. Então, eu costumo reforçar isso, porque essa parte é bem importante. Porque, por exemplo, eu posso vir adicionar uma faixa, eu vou falar assim, eu tenho que algumas nomenclaturas aqui são mais genéricas. Então, eu posso utilizar faixas e linhas como categoria da minha oportunidade. Então, eu posso falar que eu tenho uma categoria de música, que ela tem 2 vagas e o valor de cada vaga é X. Aqui documento dos veículos que presta serviço para a secretaria, juntamente com a CNH e o certificado do curso de transporte escolar. Porém, tem documentos que estão ilegíveis e eu preciso da relação dos motoristas. Então, seguindo. Eu tenho uma categoria teatro com mais 5 vagas e o valor X. Ou seja, essa quantidade de vagas dentro dessa categoria é onde eu vou ter separação por cotas depois. E aqui eu tenho o tipo de proponente, que eu já posso
eu já posso aqui, ó, selecionar um ou mais tipos de proponentes que poderão participar desse edital. Ou seja, é um edital que contempla todos os tipos. Posso vir aqui e marcar todo. Ah, mas é um edital de prêmio que só pessoa física pode se inscrever. Então, eu já deixo marcado aqui pessoa física. Então, eu vou deixar marcado todos para que a gente vai ver a diferença disso lá na frente. E aqui, ó, coletivo e pessoa jurídica, posso marcar, habilitar a vinculação de agente. Quando a pessoa for se inscrever, ela já consegue vincular o agente dela. Isso facilita todo o processo depois, porque eu já consigo trazer os. É a minha empresa que vai participar, já consigo trazer os dados dela para inscrição. Então, a gente, repassando, data de inscrição, total de vagas, valor total, os limites de inscrições, categorias, né, que a gente vai usar aqui faixas e linhas, e tipos de proponente. Pronto, vencida essa etapa, a gente vai passar agora para outra etapa, que é a configuração do formulário. Alguém tem alguma dúvida até aqui? A configuração do formulário vai ser um pouco mais densa. Então, vamos seguir agora para a configuração do formulário. Então, entrando aqui na configuração do formulário, a gente já atende ao Guilherme. Pode ir lá. Vitor, uma dúvida sobre aquela de vincular ao agente nas categorias lá, que tinha pessoa física e coletivo. Aqui, atualmente, no estado do Maranhão, nós utilizamos o Prozas. A gente utiliza o Prozas para lançar editais e tal. E dentro lá, cada agente ele cria seu usuário no perfil, seja como pessoa física, seja como MEI ou como coletivo, e aí ele pode se inscrever de acordo com o seu perfil nos editais que nós lançamos. Né? Fizemos assim na Paulo Gustavo. Da mesma maneira, os agentes aqui dentro do Mapas, eles poderão criar os perfis para cada uma dessas categorias. O agente que é membro de um coletivo, ele pode ter o seu perfil pessoa física e o perfil do coletivo vinculado àquele representante pessoa física que representa o coletivo? Então, eu tenho alguma experiência com prosas também, inclusive lá na Funarte a gente está com prosas ainda. Então, vocês vão ver algumas, quem já usou prosas vai ver algumas semelhanças ao longo do processo. No Mapas, funciona basicamente igual o GovBR. O seu cadastro base, o seu login, é seu CPF, sua pessoa física. Após isso, você entrou, então eu vou até mostrar isso aqui agora já. Eu vou aqui em meus agentes. Então, aqui em meus agentes, ele vai mostrar meus agentes. Então, aqui, ó, tenho publicados em rascunho, com permissão, arquivados e lixeira. Então, aqui em publicados, eu tenho o meu agente individual, que é o que eu logo na plataforma, que é a pessoa física, e tenho a minha empresa, que ela é um coletivo. Então, aqui eu poderia também vir e cadastrar um coletivo com ou sem CNPJ. E lá dentro das informações, das configurações do perfil desse agente, eu vou falar se ele é um coletivo, se ele é uma pessoa jurídica, se ele é um MEI, se ele é um coletivo sem CNPJ. Então, eu posso ter N agentes aqui. Dentro do teu perfil, no caso, né? Hã? Dentro do teu mesmo perfil, você pode ter lá o de coletivo com CNPJ, um coletivo sem CNPJ. Uma empresa jurídica, um MEI. Ah, entendi. Então, aqui eu posso ter vários agentes. Então, aí, essa parte de escolher qual eu vou utilizar na hora do cadastro, eu vou mostrar para vocês, acho que é à tarde, que é a hora que a gente vai para a parte do proponente. Beleza. Outra coisa legal aqui é o com permissão. Ou seja, eu tenho meu agente cadastrado, mas viajei, tem um edital aberto, eu não vou conseguir me cadastrar. Eu posso ir no meu agente e dar permissão para o Guilherme fazer a inscrição no meu nome.
Ou seja, seria tipo uma procuração. Ó, eu estou dando procuração para o Guilherme se cadastrar me cadastrar no edital com o meu perfil. Então a gente não precisa ficar aquele. Está representando alguém, fazer aquela bagunça que normalmente alguns lugares faz, que uma pessoa vai lá com a agente dela, escreve 10 projetos, mas só um é dela, o resto é de outra pessoa. Então você sabe a dificuldade que é para bater uma lista depois, né? Para saber se realmente se tem uma inscrição duplicada, se não tem, certo? Aconteceu Mas isso oi? algumas vezes. A gente É, passou por isso aqui algumas vezes, né? Algumas então, produtoras representavam N agentes e aí faziam o nome delas a inscrição de vários outros projetos. então isso é um problema. Então aqui tá ok, Guilherme? Entendi, obrigado. Então, voltando aqui para o formulário, eu tenho aqui já de cara a opção de importar formulário, que essa eu vou voltar depois. A gente tem 4 cards aqui. Habilitar campo para vínculo do espaço. Está desabilitado, posso pôr obrigatório ou opcional. Então, aqui, por exemplo, se eu editar o que é um evento e eu quero que a pessoa já coloque na inscrição dela onde é o espaço que ela vai realizar o projeto dela, posso colocar obrigatório, posso colocar opcional. Aí posso solicitar a imagem de perfil da pessoa, que é essa que fica aqui no cantinho em cima aqui. Habilitar o campo do nome do projeto. Normalmente eu uso muito, que a pessoa já coloca de cara o nome do projeto dela. E habilitar se a pessoa vai concorrer a cotas ou não. Então posso clicar aqui e ele vai pedir informação se a pessoa vai concorrer a cotas. Eu tenho esses 2 botões aqui que eu já vou voltar daqui a pouco. Então aqui na parte de baixo, ainda tá em branco. Então, aqui eu posso separar o meu formulário por etapas. Então, eu posso ter uma etapa de dados obrigatórios, não, dados do agente. Aqui então, eu posso ir colocando mais várias etapas que a pessoa vai preenchendo por etapas. Ou também não, ou eu posso colocar direto. Débora, tá por aí? Sim, Eu só vou dar uma pausa aqui, se puder assumir, porque não está aparecendo nessa instalação, nesse ambiente de homologação aqui, o botão de criar os campos. Eu vou procurar o de instalação aqui já rapidinho. ok, gente, aguardo. Eu estava na carga contigo.
Deu um cavalo, já levaram para nada. Não levou. Quem é o trabalhador? É daí, assim. E o rapaz que ele chega aí, que eu falei. Então, voltando aqui, então a gente tem a parte de etapas aqui, que a gente pode ir adicionando etapas, e a gente chega na parte mais importante. Alguns já têm experiência com prosas, né? Outros com Google Forms. Então, assim, eu até costumo dizer que o Form Builder aqui do mapa, hoje ele é um dos mais completos, porque ele dá muita opção pro gestor de conseguir montar, de criar um formulário da melhor forma possível para o proponente conseguir preencher e para o próprio gestor depois conseguir trabalhar, inclusive os dados, fazer painéis de dados. Então, assim, aqui tudo que o gestor precisa, ele já vai inserir aqui para depois fazer um painel de dados, para depois ter uma lista para poder publicar, vai ter dado para poder trabalhar depois. Então, eu vou vou pegar essa etapa aqui e colocar dados do agente e vou adicionar campos a ela. Então, quando eu clico em adicionar campo, essa parte aqui é bem importante. Então, eu tenho o nome do campo, a descrição do campo, o tipo de campo, se é obrigatório ou não. Aí lá atrás, vocês viram que a gente cadastrou as categorias. Então, eu posso vincular um campo a todas ou a uma categoria em específico. Da mesma forma, tipo de proponente. Então, quando eu tiver um campo CNPJ, eu posso vir cá e falar, só vou exibir para MEI e pessoa jurídica. Então, aqui, o nome do campo. Eu vou pedir o nome do proponente. Então, a descrição do campo e o tipo do campo. Então, aqui, quando a gente clica aqui, a gente pode ver que a gente tem muitas opções. Então, por exemplo, eu tenho um checkbox, tenho campo de CNPJ, CPF. Ou seja, esses campos específicos, igual CPF, CNPJ, data, link, e-mail, moeda, telefone, esses campos, o próprio mapa, ele valida na hora que a pessoa for preencher. Ou seja, a pessoa não consegue preencher errado. O... Outro campo importante aqui é a seleção de município. Ou seja, quando eu comecei com mapas, eu cheguei de onde está rodando. O pessoal foi pedir o campo de município, em vez de pedir um campo com uma lista fixa, não, deixou um campo aberto. Ou seja, o município de Goiânia, eu consegui depois achar ele de 15 formas diferentes de escrita. Ou seja, é um problema até para bater uma lista depois, fazer uma painel de dados depois. Você tem que ficar limpando dados, dá muito trabalho. Então, a gente tem uma variedade de opções aqui de campos que a gente pode solicitar para o proponente. Um campo legal que eu gosto muito de usar também é listagem de pessoas. E quando é um projeto, eu vou pedir a equipe que vai participar do projeto, eu posso pedir uma lista de pessoas. Ou seja, a pessoa não precisa preencher um campo todo aberto. Ele preenche certinho já os dados que eu preciso. E outra coisa legal são esses campos arroba. Quer dizer o quê? Que esse campo ele vai chamar o dado dele de algum lugar. Ou seja, por exemplo, aqui, eu preciso do nome do proponente. Eu tenho aqui, eu quero o arroba do campo do agente responsável. Ou seja, o agente que eu selecionei na hora da inscrição. Pronto. Ele abriu outro campo. Então, qual que é o campo do agente responsável que eu quero? Ele vai me trazer uma lista imensa. Ou seja,
Esses dados aqui são todos os dados que a pessoa preencheu no cadastro dela. Ou seja, se a pessoa preencheu nome, descrição, endereço, escolaridade, renda, se tem deficiência, comunidade tradicional, raça e cor, data de nascimento, tudo isso que ela preencheu no cadastro dela, e eu preciso nesse edital, eu posso trazer aqui que ela não vai precisar preencher de novo. Ou seja, quando eu uso o campo arroba, eu consigo trazer o dado da pessoa já direto para o formulário. Ah, e se a pessoa não preencheu essa informação no cadastro dela, por exemplo, de data de nascimento? Tudo bem, vai vir o campo vazio, ela vai preencher, e nesse momento que ela preenche, vai atualizar o cadastro dela. Ou seja, a gente consegue até fazer uma atualização de cadastro. O Pernambuco, por exemplo, eles estão com um censo lá agora, que já, nesse momento, já consegue atualizar os dados do agente. Ou seja, ter mais dados reais. Nesse caso aqui, eu quero o nome. E vou falar que é um campo obrigatório. Então, eu vou vir e vou criar o campo. Então, agora eu vou pedir... Então, aqui eu posso ir criando o campus. Eu vou criar uma etapa agora de dados do projeto. Pronto. E vou inserir campos aqui. Então, o nome do projeto a gente habilitou lá atrás. Mas eu quero saber quem é a equipe do projeto. Então, descreva aqui as pessoas que fazem parte do projeto. Qual é o tipo de campo? Vai ser uma listagem de pessoas. E aqui, em selecionar os campos solicitados, eu posso habilitar quais campos dessa equipe, dessa listagem de pessoas que eu quero que o proponente preencha. Então, eu quero o nome, eu quero o CPF, eu quero a raça e cor e quero informação de deficiência. E posso colocar quais serão obrigatórios. Pergunto se esse campo é... Marco se esse campo é obrigatório ou não, vou marcar e vou criar esse campo. Pronto. Durante o processo de construção desse formulário, então eu estou construindo aqui, mas eu quero ter uma visão de como seria para o proponente esse formulário. Então eu tenho esse botão visualizar aqui. Então eu vou abrir ele numa nova aba e vou conseguir visualizar ele. Ou seja, eu tenho a visão aqui do proponente. Então, formulário de inscrição, a etapa, qual que é a oportunidade, e aqui eu estou na etapa dados do agente. Ou seja, primeiras informações que ele vai pedir, o tipo de proponente, eu vou preencher aqui, qual categoria, e aqui o nome do proponente. Ou seja, ele já trouxe o nome do agente que está cadastrado. O agente preencheu lá atrás. Preenchi tudo aqui, até para testes, eu posso ir para a próxima etapa. Ou seja, que é a equipe do projeto. Então aqui eu posso adicionar uma nova pessoa. Aí ele vai perguntar, primeira pessoa, CPF dela, raça e cor, se é uma pessoa com deficiência. E posso ir adicionando várias pessoas aqui. Vamos voltar na edição do formulário. Tem outra coisa legal aqui. Então eu posso vir aqui e adicionar um campo. Eu vou perguntar aqui se o projeto possui recurso externo, ou seja, vai ter patrocínio. Aí eu vou pôr a descrição do campo. E essa vai ser uma pergunta de seleção única, por exemplo, que eu vou perguntar se é sim ou não. Então, é um campo de seleção única. Aí aqui tem opções do campo. Então, aqui, quando é um campo de checkbox ou de seleção única, eu posso ter várias opções que vão listar para a pessoa preencher. Então, nesse caso, eu vou colocar sim e não, para ela poder preencher. Modo de visualização.
se é uma caixa de seleção, se é um rádio. E eu vou colocar aqui obrigatória. Vou criar o campo. Então, aqui na visualização do formulário, a hora que eu atualizo ela aqui, já aparece aqui, ó. Possui patrocínio? Sim ou não? Tá, beleza, mas agora eu quero saber de qual fonte é esse patrocínio. Então, qual fonte? A pessoa pode ter uma ou mais, então vai ser uma seleção múltipla. Então, eu vou colocar aqui patrocínio próprio ou de empresa privada. Posso ter outras opções. E aqui eu quero chegar na parte mais importante. Vou pôr obrigatório, que é o quê? Condicionar essa pergunta a outro campo. Ou seja, eu só quero que essa pergunta apareça quando a pessoa responder sim na pergunta anterior. Então, condicionar a outro campo. Ele vai perguntar qual campo que eu quero. Eu vou colocar que é esse campo que possui projeto. Patrocínio. Vou colocar. E qual que é a resposta? Sim. Ou seja, se a pessoa marcar sim nesse campo, essa opção vai aparecer para ela. Então, eu vou criar aqui. Vou atualizar a visualização do formulário. Pronto, estou aqui. Então, possui patrocínio? Ah, sim. De qual fonte? A pergunta já apareceu aqui. Ah, não, não possui. Então, beleza, não vai aparecer para a pessoa poder preencher. E, e é basicamente isso. Eu não vou aprofundar em todos os detalhes ali, porque aí já levaria muito tempo, mas eu já mostrei muitas coisas importantes e eu quero saber se tem alguma dúvida que eu consigo ir mostrando aqui sobre a parte de criação do formulário, para poder, tipo assim, formulário de inscrições. Alguém, Diogo? Já? Não sei quem levantou a mão primeiro aí, mas já pode ir perguntando. Kézia, Du, pode? Bom, vocês me ouvem? Ah, não vão ouvir. Sim, sim, Tá ouvindo? sim. Bom, uma questão fundamental que a gente coloca aqui é o seguinte, que é o que eu acho que muita gente deve estar sentindo também. A gente vai, as dúvidas elas vão ser, de fato, elas vão surgir para a gente quando a gente estiver fazendo alguma coisa, porque assistir é bem diferente, né? Então, um dos problemas que a gente tem sentiu aqui é que a gente não consegue fazer ainda a conexão com o novo mapa, né? A gente tinha todo um processo no mapa antigo e aí, enfim, precisava saber como é que recupera essa senha lá ou se a gente vai ter que cadastrar novamente, porque aí na prática é que a gente vai as dúvidas de fato vão surgir, né? E aí tem um problema que é a quem recorrer depois quando essas dúvidas surgirem, já que isso não foi informado, era isso. Você está em qual estado? Tocantins. Ah, certo. Não, então você já, já vem de uma instalação antiga, né? Eu também vim da versão 5 do mapa. Essa parte aqui, basicamente, ela não vai mudar muita coisa, não. Vai seguir basicamente o que era antes, aquela parte de fora lá que muda mais um pouco. Mas a gente pode organizar com a professora Débora também, às vezes, um momento depois. Kézia?
Acho que a Kézia levantou a mão, mas não falou. Mas a gente, na hora que ela falar, a gente resolve. Outra coisa que aqui, eu vou colocar uma etapa de anexo, para a gente exemplificar também a criação de campos anexos. Então, da mesma forma que eu adiciono um campo que é de texto, de preenchimento, eu tenho um campo de upload de arquivos, né? Então, adicionar o anexo. Qual que é o título desse campo? A descrição, se é obrigatório, se eu vou condicionar ele a outro campo ou não, quais faixas, quais categorias que eu vou vincular esse campo. Então, por exemplo, é teatro e eu preciso de um projeto de estrutura de palco. Posso marcar só para teatro e ele vai aparecer para teatro. Então, a gente consegue, da mesma forma que os outros campos, ser bem diversificado aqui com isso. Então, passando dessa parte, a gente já fez a visualização, a gente pode voltar lá para a configuração da oportunidade, que eu vou ter agora aqui a opção de habilitar o plano de metas. Inicialmente chamava plano de trabalho, mas por conta do marco regulatório ele chama plano de metas aqui na plataforma. Então, eu posso vir aqui como gestor, configurar o plano de metas. Então, eu habilito aqui o Só plano tá de metas. saindo horrível, pelo menos para mim aqui. Oi? O retorno da sua voz está muito grande. Para mais alguém tá ruim? Que a sua também tá parecendo picando para mim. Eu vou continuar, qualquer coisa eu volto. Então, aqui, a gente habilita o plano de metas. Seria posso usar como plano de trabalho, ou posso limitar a duração do projeto. Eu quero pedir o plano de metas do proponente e ele só tem 12 meses para executar, a partir do data do pagamento. Então, eu limito aqui. A parte de metas, as metas são constituídas por uma ou mais entregas, ou seja, eu posso ter uma ou mais metas, posso limitar aqui também, posso solicitar a etapa do fazer cultural daquela meta, e a parte de entregas, ele pergunta se eu quero habilitar as entregas vinculadas às metas. Ou seja, o proponente, na hora do preenchimento, ele pode cadastrar as metas dele e as entregas. Então, na hora do monitoramento, prestação de contas, eu consigo ter um acompanhamento, o gestor consegue ter um acompanhamento mais próximo do proponente. Então, eu posso perguntar a quantidade estimada de público, segmento artístico cultural e a receita prevista daquela entrega. Então, preenchido tudo isso, eu posso salvar aqui já, mas ele salva automaticamente. A cada ação que a gente vai fazendo, o mapa já vai salvando automaticamente. Ou seja, configurado toda a parte de inscrição, a gente já pode deixar configurado também a parte de avaliação. E aí, a próxima etapa aqui a gente vai fazer uma avaliação de mérito. Mas eu queria dar um intervalinho para buscar uma água, uns 5 minutinhos aí, que aí todo mundo já busca uma água, um café. Se tiver alguma dúvida, a gente já volta respondendo.
Então, vamos. Vitor, antes de você retomar, posso só fazer um adendo, assim, ao questionamento, acho que do Du, de Tocantins? Sim, sim. Acho que foi o Du, né, que fez essa pergunta, só para Sim, deixar fui eu. marcadinho, Du. Eu entendo a sua preocupação, exatamente por isso que a gente propôs essa formação como uma ponte importante para as primeiras dúvidas, para a gente fazer sincronamente, mas deixar gravado para o assíncrono. Dentro do escopo do nosso projeto, a gente estava responsável por essas instalações, por essas 4 instalações, que foi fruto desse trabalho colaborativo com os estados, etc. E esse pós, ele está na chave do MINC, então, e da própria rede de gestão do mapas culturais, que é uma comunidade, em que outros estados, como o Ferreira já bem pontuou também, já atuaram, etc. Então, a gente não consegue oferecer algum tipo de assistência pós, mas o MINC está ciente e está aberto ao diálogo para a continuidade desse trabalho com cada um de vocês. Ok? E a gente vai ser informado de quem no MINC vai estar responsável por isso? Olha, eu posso repassar a sua dúvida para eles, até para a gente pensar, enfim, ver se eles vão fazer algum tipo, qual a melhor governança para isso, qual o melhor ponto focal. Eu repasso a questão e se eu tiver uma posição, eu coloco ainda hoje, enfim, tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês todos tiveram acesso aos canais da Subsecretaria de Gestão Estratégica, né? De quem estava lidando com a gente, não apenas por telefone, quanto nos e-mails oficiais, que eu acho que também esse pode ser um canal importante para continuidade no pós. Obrigada. Só reforçando isso que a Débora falou, então o nosso projeto já tá em fase final, né? O Mink vai tocar direto com vocês. Também tem o canal da comunidade no Telegram, que tem pessoas do Brasil inteiro que usam mapas. Inclusive tem Ibercultura, que usa mapas, o Uruguai usa mapas. Então tem uma série de pessoas da comunidade lá. Eu sou muito ativo lá também, estou sempre tirando dúvida, ajudando o pessoal na instalação, no uso da plataforma. Ou vocês conseguem também trazer alguma empresa com personalização para ajudar vocês. Então, tem N formas de a gente dar continuidade a isso. Então, até reforço, vou pegar o link do grupo da comunidade também. Quem quiser participar lá, tem vários tópicos, tem várias partes de dúvidas. E eu vou deixar. Não tem chat, né, Débora? O problema é esse, não tem chat. Então, talvez mandar pelo e-mail ou WhatsApp. Perfeito, Du. Tem os grupos no WhatsApp que a gente pode repassar qualquer informação e a gente também pode reunir e passar pelos contatos pelo e-mail da UFPR, não tem problema nenhum. Tô pegando o link aqui já, eu já vou mandar lá já, porque aí já facilita já. Agorinha eu já mando lá. Então, assim, vamos dar continuidade agora. A gente vai entrar em outra parte importante, que é a parte de avaliação. Ou seja, seguindo o fluxo da PNAB, por exemplo, a gente tem período de inscrição e, posteriormente, a gente tem o período de avaliação. Ou seja, então a gente tem as opções aqui. Posso adicionar outra coleta de dados ou posso adicionar a fase de avaliação. Então vamos na fase de avaliação. Quando eu clico aqui, eu tenho a janelinha para adicionar a fase de avaliação. Eu posso escolher o tipo de avaliação.
Então, aqui a gente tem avaliação documental, avaliação de habilitação documental, avaliação simplificada e avaliação técnica. Ou seja, depois a gente pede os dados do proponente e depois a gente vai fazer a avaliação. Então, seja uma habilitação, seja um aceite num termo de execução cultural, seja a avaliação de fato, a avaliação de mérito. A avaliação de mérito aqui na plataforma, ela chama avaliação técnica, que ela tem critérios técnicos de avaliação. Então, eu escolho a avaliação técnica. Eu posso dar o nome que eu quiser, posso colocar fase de seleção, posso colocar até a própria avaliação de mérito. E esse é o nome público que vai aparecer na plataforma. Coloco a data. Lembrando que eu posso ir avaliando também de acordo com o que vai chegando nas inscrições. Ou eu posso ter um período exclusivo para isso também. Então, vai depender do uso do gestor. Então, eu adiciono a fase de avaliação. Então, ela já apareceu aqui. Então, avaliação técnica. É um processo que analisa detalhadamente os aspectos técnicos de um edital. O objetivo é definir critérios técnicos que fazem a inscrição ser aprovada ou não. Então, eu venho aqui em expandir e vou ter toda a parte de configuração da avaliação técnica. Essa parte aqui ela é um pouquinho mais densa, então a gente vai fazendo etapa por etapa e no meio do caminho, se for tendo dúvida, a gente já vai tirando já. Então aqui, primeira coisa que eu tenho aqui é adicionar seção de critérios de avaliação. Eu venho adicionar uma seção de critério. Então, por exemplo, aí lá na PNAB a gente tinha a primeira etapa, critérios obrigatórios. Certo. Então, eu criei uma seção. Então, dentro dessa seção, eu vou adicionar critérios. Então, adicionar um critério. Qual que é o nome do critério? Então, a gente pode pôr qualidade do projeto. Qual que é a nota desse critério? Ah, é 10. Agora eu não lembro os outros de cabeça. Aí, a relevância do projeto, sei lá, para o Estado. 20 pontos. E eu posso configurar pesos também. Então, nota e peso. Então, você percebe que assim que eu vou inserindo aqui, ele já vai somando a nota máxima aqui. Então, eu posso ter, igual nesse exemplo aqui, eu já tenho N critérios, cada um com sua pontuação máxima, com seu peso. Então, aspecto de integração, coerência do plano de divulgação, ficha técnica, trajetória artístico-cultural do proponente. Então, de acordo com os critérios de seleção do edital, a gente vai inserindo aqui, colocando as notas e pesos. Eu tenho outra seção aqui, que é pontuação bônus para proponente. Então, eu crio a seção e coloco os critérios. Na gente gênero feminino, 5 pontos. Negro ou indígena, 5 pontos. Então, IDH, menor IDH, 5 pontos. E da mesma forma, eu tenho um ponto extra aqui para proponente, pessoas jurídicas e coletivo. Então, vocês vão perceber que aqui, essa parte aqui, ela é basicamente aquela tabela do edital. Em alguns editais ela vem junto com o edital, em outros que eu trabalhei aqui, ela vem como anexo, né, de categorias e cotas. E parte de critérios de seleção. E aqui ele já soma a nota, e eu posso configurar aqui a nota de corte. Então, vem lá no edital falando, a nota de corte desse edital é 40. Ou seja, lá na frente, quando o gestor for fazer a seleção dos projetos, após a avaliação, ele automaticamente ele já pode pegar todos os projetos que estão abaixo de 40 e já coloca para não selecionado. Então, esses termos depois de inscrições, a gente vai passar lá na frente. Então, continuando, eu posso
e adicionando mais seção de critério e colocando e adicionando critérios dentro dessas seções. Alguma dúvida nessa parte aqui? Então, prosseguindo, a gente tem as equidades da descrição, que é que se mais de um avaliador decidir pela equidade da descrição, ela já vai ser inabilitada automaticamente. Outra parte legal é a parte de configuração de desempate. Então, todo mundo aí já trabalhou com edital grande, né? Então, a gente pega edital, às vezes, aí com 2.000 inscrições, a gente tem notas que chocam, então a gente precisa fazer desempate. Só que hoje, com a plataforma, não precisa mais fazer desempate na mão, dentro do Excel, por exemplo, ou fora de alguma outra forma. A gente consegue fazer dentro da plataforma. Então, a gente consegue configurar critérios de desempate. Então, por exemplo, eu posso criar o critério 1 de desempate, ele pode ser, já vários editais que eu vejo, normalmente a pessoa, os critérios de desempate vão de acordo com as seções do critério obrigatório. Então, assim, se a pessoa tirou mais notas na qualidade do projeto, aí é o desempate. Empatou? Passa para o segundo. Terceiro, até chegar no último, e mesmo assim não chegando, é por data de nascimento, por exemplo. Então, a gente vai configurando critério por critério aqui. O primeiro critério é a qualidade do projeto, que é a nota de um critério de avaliação. O segundo é a nota de um critério, que é a relevância. A gente vem seguindo até chegar, por exemplo, eu posso inserir um critério aqui. Esses critérios podem ser algum campo do formulário, então eu posso ter um desempate, por exemplo, de pessoa com deficiência, ou por data de nascimento. Eu clico aqui, preferência. Eu quero dar ao maior valor, ao mais velho. Ou seja, se mesmo passando por todos esses critérios continuar empatado, ele desempata pela data de nascimento. Então, mais uma parte. Então, a gente tem também a parte de políticas afirmativas, que a gente tem a parte de cotas, a distribuição de vagas por território e pontuação bônus. Então, a gente vai detalhar cada uma aqui. Então, dentro de políticas afirmativas, eu posso vir e criar a parte de cotas, ou seja, considerar a configuração de cotas. Então, aqui ele vai somando automaticamente o percentual e a quantidade de vagas. Aí aqui ele pergunta se eu quero considerar os cotistas dentro da lista de ampla concorrência. Posso colocar sim ou não. Ou seja, se a pessoa teve nota suficiente, vai concorrer a cotas, mas teve nota suficiente para ir para ampla concorrência, eu coloco sim aqui. Aí aqui eu defino qual cota que é, a porcentagem ou o número de vagas. Eu posso ir trocando aqui, por exemplo, eu tenho 5 vagas para negros. Ele já calcula aqui, já salva já. E eu pergunto qual é o campo que eu vou buscar isso. Ou seja, nesse caso aqui do exemplo, vai concorrer a cotas. Aí a pessoa vai marcar que sim. Aí então, qual cota? Esse aqui é pessoas negras, então eu vou marcar aqui, pessoas negras. Então, se a pessoa no cadastro, ela marcou que vai concorrer à cota de pessoas negras, aqui já está configurado, a gente já configura aqui a cota e a quantidade de vagas para aquela cota. E assim a gente vai fazendo para todas as cotas que a gente teve no edital. Esse aqui eu tive pessoas negras, indígenas e PCD. Trabalhei com edital que tinha cigano ou qualquer outra cota que era relevante de acordo com o edital do estado ou do município. Configuração e distribuição de vagas por território. Então, aqui eu escolho o campo do formulário. Então, assim, a gente pode fazer isso por município, pode fazer por bairro, pode fazer por N formas. Essa distribuição de vaga por território. E a parte de configuração de bônus de pontuação.
Porque aqui, essa parte aqui, ela dá um percentual em cima da nota que a pessoa já teve. Então, eu posso configurar a porcentagem aqui, escolho um campo. Por exemplo, se a pessoa com renda baixa, então eu escolho o campo de renda e falo qual das opções, até um salário mínimo de 1 a 3, e falo quantos por cento de bônus de nota que ela vai ter nesse critério. E posso adicionar mais também. Alguma dúvida até aqui? Do Guilherme, alguém que já tinha falado antes? Até aqui tá tranquilo. Tranquilo. Não, show. Que essa etapa aqui a gente já faz ela agora, ou antes ou durante as inscrições, até para resolver a vida da gente lá na frente, né? Depois, na hora de bater as listas, na hora de fazer a divisão por cotas, ou seja, a plataforma já consegue fazer essa parte para a gente. A gente vai passar agora para outra parte, que é a comissão de avaliação. Ou seja, aqui a gente vai inserir os pareceristas que vão fazer a avaliação dessa etapa. Ou seja, cada etapa de avaliação eu posso ter uma equipe de pareceristas. Na avaliação de mérito eu contratei, a gente terceiriza os pareceristas, então eu vou trazer eles para cá. Na habilitação vai ser a equipe interna da secretaria. A gente pode inserir outras pessoas para fazer essa avaliação. Então, aqui na plataforma, o parecerista chama avaliador. A nomenclatura da plataforma. Então, aqui, eu posso. Na comissão de avaliação, com Cultura Viva, agora a gente consegue criar uma ou mais comissões de avaliação. Porque lá no Cultura Viva a gente tinha, né, os pareceristas, tinha a sociedade civil e tinha alguém do MINC. Então, assim, essa parte é bem genérica. Eu posso ter edital que eu vou ter só parecerista terceirizado, ou eu posso ter o Cultura Viva, que eu tinha duas comissões de avaliação que faziam a média e a terceira que era de desempate, que era a volta de Minerva. Então, eu consigo tudo ir criando comissão aqui e configurando. Então, eu posso colocar o título da comissão aqui. Eu posso limitar o número de avaliadores por inscrição. Ou seja, antes dessa parte aqui, a gente tinha que ficar fazendo distribuição de avaliação por lista. Então, todo mundo que já fez sabe a dificuldade que é isso, sabe o problema que às vezes é isso, né? Você passa para o parecerista uma lista, ele acaba avaliando, às vezes, uma inscrição que não era dele, e isso já vai gerando problema. Então, ou seja, posso vir aqui, limitar o número de avaliadores por inscrição e falar que só vai ter um. Mas tem estado, acho que o Pernambuco, por exemplo, todas as inscrições, eles têm 3 avaliadores. São 3 avaliações por inscrição. Então, a gente pode vir aqui e limitar a 3 também. A gente pode desconsiderar a avaliação já feita na distribuição e configurar filtros. Tranquilo. Mas agora a próxima parte importante aqui é realmente inserir quem serão as pessoas que vão fazer a avaliação desse edital. Eu clico em editar pessoa avaliadora, vai abrir a lista de pessoas aqui, ou seja, todo e qualquer agente na plataforma pode ser um avaliador. Ou seja, contratou um parecerista, pede para ele fazer o cadastro na plataforma, ele vai aparecer nessa lista. É equipe interna, da mesma forma. É o conselho alguém do Conselho de Cultura, da mesma forma.
Então, adicionar a pessoa avaliadora. Ele vai abrir a lista aqui, eu posso filtrar aqui pelo nome da pessoa. Eu vou escolher um aqui já da lista aqui. Pronto. Já está aqui como avaliador. Mas eu preciso agora indicar quais inscrições esse avaliador vai avaliar. Então, eu posso clicar nessa setinha para baixo aqui para expandir e posso vir e adicionar filtro. E escolher um tipo de filtro. Ou seja, eu posso falar que um avaliador ele vai avaliar só pessoa física, ou só pessoa jurídica, ou os dois. Eu posso falar que um avaliador vai avaliar só uma faixa, ou seja, só uma categoria. Por exemplo, aqui em Goiás a gente tem um conselho de cultura que cada conselheiro é especialista em uma determinada área. Ou seja, eu tenho a pessoa que avalia só música, outro que avalia só teatro. Então, eu posso vir aqui e falar assim: eu quero que a pessoa avalie só música. Marco aqui e confirmo. Aí eu posso selecionar outro avaliador que vai avaliar só teatro. Ou não, eu quero fazer uma distribuição por número de inscrição. Ou seja, eu tenho de 0 a 99, que é o final da inscrição, eu posso colocar, o fulano aqui, o avaliador aqui vai avaliar tudo que finalizar de 0 a 50. O próximo eu coloco 51 a 99. Ou eu posso escolher um campo específico que eu criei lá atrás para poder fazer essa distribuição. Então, essa parte de distribuição aqui ela é bem ampla. Então, eu vou deixar isso aqui para avaliar essa música. E da mesma forma, eu posso ir inserindo mais avaliadores. Então, vou colocar um agora que vai avaliar teatro. Ou seja, quando eu clico aqui, ó, você pode ver que a pessoa não vem na lista mais. Então, eu vou pegar esse outro aqui e vou falar que ele vai avaliar teatro. Outra coisa, durante o processo eu posso desabilitar o avaliador, ele vai vir para essa aba desabilitados, e eu posso excluir, só tomando cuidado que se tiver avaliações já desse avaliador, vai excluir as avaliações. E aqui, para cada avaliador, a gente tem um resumo, um estado das avaliações. Quantas avaliações pendentes ele tem, quantas iniciadas, ou seja, que ele começou a avaliar, quantas concluídas, que ele finalizou, mas ele pode voltar para dar uma outra para reavaliar, e quantas enviadas. Ou seja, ele concluiu a avaliação, enviou, ou seja, quer dizer que ele já enviou a avaliação para o gestor. O gestor já vai ter acesso a essa avaliação. Se alguém tiver alguma dúvida dessa parte, senão a gente prossegue. Pode falar, Du. É maior, eu sei. A dúvida aqui é só lá nos campos que você estava adicionando agora, apareceu só música e teatro. Onde é que a gente adiciona mais campos ali? Então, todos os campos que aparecem ali, na verdade, a fase de inscrição é onde a gente faz toda a configuração, toda a gestão de informação. A partir disso, todo o trâmite do edital é baseado no que a gente fez na inscrição. Ou seja, se aqui no período de inscrição eu cadastrei só música e teatro, eu só vou conseguir distribuir para música e teatro. Mas aqui eu posso colocar N opções. Então, acho que deixa eu ver nessa instalação aqui. Aqui. Esse exemplo aqui, eu acho que eu vou ter mais opções. Aqui, pode ver que aqui aparece mais opções. Que aqui o formulário já é maior. Então, aqui, ó, eu tenho todas as informações do formulário, eu tenho a parte de cotas, eu tenho. Vamos ver a categoria aqui. Aqui eu tenho mais categorias: 1, 2, 3 e 3. Porque essas categorias foram cadastradas lá atrás.
Então, todas as categorias que você colocar na. Ah, você tem um edital com 10 categorias: artesanato, artes visuais, audiovisual, música, teatro, circo. Então, tudo que você cadastrar na inscrição vai aparecer aqui. Então, aqui nessa parte aqui, a gente consegue ir cadastrando, ou seja, todo tipo de categoria que tinha no seu edital. Certo? Certo. Então, prosseguindo aqui, a próxima etapa aqui da avaliação é configurar campos visíveis para os avaliadores. Então, aqui, ó, defina quais campos serão habilitados para avaliação. Ou seja, eu vou escolher quais campos do meu formulário o parecerista vai visualizar. Ou seja, por exemplo, em redação de concurso, o avaliador da redação ele não consegue ver o nome da pessoa, ele só vê o conteúdo. Ah, mas então aqui que a gente define. Ah, não quero que a pessoa veja o nome da pessoa, o CPF. Quero que ele veja só a parte de projeto mesmo, que vai estar aqui, ó. Previsão, data de início, se professor recurso. Então aqui a gente consegue escolher o que o avaliador vai ver. Ou normalmente a gente manda tudo também. Marcou tudo aqui, já salvou. O parecerista vai ver esse campo lá na ficha de inscrição do proponente. Aqui, eu posso adicionar um texto para o avaliador ver na hora que ele for avaliar. Eu tenho a publicação do resultado aqui. Eu posso pôr automaticamente. E aqui eu tenho duas opções legais, que é o quê? Publicar o parecer para o proponente, que a pessoa vai ver o parecer dele, e se eu quero publicar o nome do avaliador. Ou seja, se a pessoa vai ver quem foi a pessoa que avaliou ele. Normalmente, não, né? Normalmente a gente solta uma lista depois com nomes pareceristas e a pessoa não sabe quem foi o parecerista que avaliou ele. E aí na plataforma fica lá só mostrar um para vocês. Então o proponente tá aqui na tela dele, ele tem aqui detalhamento. Aí ele consegue ver a nota dele. O parecerista não tá oculto, então ele vê parecerista 1. Se tivesse mais de um, ele via 2, 3. E aqui ele tem o parecer do avaliador e tem as notas por critério, que foram configuradas lá atrás. Ou seja, com essas opções que a gente marca aqui. Então, essa parte da avaliação, vamos basicamente até aqui, que até nosso horário já tá chegando. A gente pode tirar o restinho para dúvidas também. Débora, se quiser voltar, a gente já. Você não vai fazer rodada de pergunta? Ninguém tem nenhuma questão? Não, acho que ninguém tem questão. Então, vocês querem encerrar 5 minutinhos antes para retornar para o segundo ciclo às 14? Alguém tem alguma dúvida? A parte de infraestrutura e atualização, o Lucas toca à tarde, que estava agora para a parte da manhã,
e a gente volta com o processo de inscrição e avaliação à tarde também. Ou seja, a gente fez agora o processo de configuração da oportunidade já a parte de avaliação, e à tarde a gente volta com a parte de inscrição, que é a visão do proponente, e a parte de avaliação, que é do avaliador. E a parte que é de infraestrutura e atualização da plataforma. Beleza, então estou entendendo que você está dando como encerrado esse turno, Vitor? Isso mesmo. Então tá bom. Agradecer a todo mundo e a gente retorna às 14. Só para reforçar, o link da parte da tarde é diferente desse. Foi o segundo e-mail para todo mundo que foi cadastrado, mas eu também vou mandar o link nos grupos de WhatsApp para facilitar, tá bom? Tá certo? Então é isso. Bom almoço. Às 14 a gente volta. Obrigada. Obrigado.